Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de Mecânica Geral 1 e agora nós iremos nos aprofundar um pouco mais no estudo vetorial, de grandezas vetoriais. Para isso, vamos estabelecer aqui alguns conceitos que já podem, inclusive, ser de familiaridade de vocês, devido às disciplinas que vocês estudaram até então no curso. Porém, é sempre importante reforçar esses conceitos e aprimorá-los. Então, vamos lá. O primeiro conceito elementar é o conceito de grandeza, né? O que seria aí uma grandeza? Uma grandeza é qualquer entidade física que consegue ser medida, como, por exemplo, tempo, distância, massa, peso. Tudo aquilo que a gente consegue medir, a gente considera como sendo uma grandeza. Para tanto, essas grandezas elas podem ter duas naturezas: naturezas escalares e naturezas vetoriais. Então, vamos iniciar aqui pela grandeza escalar. O que seria uma grandeza escalar? Seria uma grandeza que consegue ser definida apenas pela sua magnitude. Ou seja, qualquer grandeza que apenas com a sua magnitude a gente consiga caracterizá-la é uma grandeza do tipo escalar, como, por exemplo, a massa de um corpo. Se eu digo que um corpo ele tem massa de 10 quilos, então aí apenas esse valor 10 quilos ele é o suficiente para caracterizar essa grandeza. Por exemplo, o tempo. Um veículo leva um tempo de 2 segundos para percorrer uma determinada distância. Então, esse tempo ele não carece de mais nada para caracterizar essa grandeza tempo. Então, ele pode ser considerado uma grandeza do tipo escalar. E a grandeza vetorial, o que seria uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial, ela precisa também da magnitude para sua definição. Só que, além da magnitude, nós precisamos aí, de outros parâmetros para definir completamente uma grandeza vetorial, como, por exemplo, direção e sentido. Então, uma grandeza do tipo vetorial, ela necessita de parâmetro de magnitude, de direção e de sentido. Então, qual seria aí um exemplo de uma grandeza do tipo vetorial? Seria a força. Por quê? A força, a gente não consegue caracterizar uma força apenas por apresentar a sua magnitude. Se eu, por exemplo, cito que eu exerci uma força em uma porta de 10 newtons, você pode me perguntar, mas você exerceu essa força para empurrar a porta ou para puxar a porta? Então aí a gente consegue perceber que uma força ela não pode ser caracterizada apenas pela sua magnitude, e sim também pela direção e por seu sentido. Então, geralmente a gente representa as grandezas vetoriais, sendo ela a força ou uma outra grandeza vetorial, por meio de uma flecha que aponta para o sentido dessa grandeza, E a direção desse vetor, dessa grandeza vetorial, ela é indicada por um ângulo, que aqui eu vou denominar de ângulo θ. Então, o tamanho desse vetor seria a magnitude, vou indicar aqui magnitude, a ponta da seta da flecha aponta para o sentido e o ângulo indica a sua direção, ok? E dessa forma nós conseguimos representar completamente
uma grandeza vetorial, certo? Então vamos dar continuidade aí, falando um pouco de linguagem vetorial. O que seria a linguagem vetorial? É apenas uma maneira de falar termos que a gente vai utilizar bastante aí no estudo vetorial. E aí, um desses termos é vetores concorrentes. O que seriam vetores concorrentes? Seriam dois ou mais vetores que se interceptam em um mesmo ponto. Então, vamos lá. Aqui eu teria, por exemplo, dois vetores concorrentes. Poderia ter um terceiro vetor aqui, concorrente aos outros dois. E daí, ó, eu vou nomear esse vetor como sendo o vetor A, o vetor B e o vetor C. Para o estudo vetorial, quando a gente denomina um vetor, em livros vocês podem encontrar essa denominação de duas formas. Ou com a letra maiúscula em negrito, por exemplo, vetor A, daí nos livros, ou a gente pode encontrar a letra, que é o que a gente vai utilizar nesse curso, a letra com uma setinha. E aqui indica que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então, aqui é a representação do meu vetor A, do meu vetor B e do meu vetor C, ok? E daí você poderia, por exemplo, indagar. Vamos criar dois outros vetores aqui, D, o vetor D, e o vetor E. Você poderia indagar, esses dois vetores, como eles não estão se cruzando no mesmo ponto, eles não são vetores concorrentes, mas são sim, porque se você propagar essas linhas de ação, a linha de ação desse vetor com a linha de ação desse vetor, você vai perceber que elas se cruzam. Então, o que é que a gente faz aí em mecânica vetorial? A gente pega um vetor e transporta para a cauda do vetor do outro vetor e posiciona eles de maneira concorrente. Então a gente vai ter aí, ó, o vetor D e o vetor E aqui. O que é que deve ser mantido aqui quando a gente faz essa tarefa de posicioná-los de maneira concorrente, partindo do mesmo ponto? A gente tem que manter, obviamente, a direção deles. Digamos que esse aqui tem uma direção com a horizontal determinada por um ângulo alfa e esse daqui tem uma direção determinada por um ângulo beta. Essa relação, obviamente, deve ser mantida quando a gente percebe que aqui o ângulo que esse vetor faz com a horizontal permanece beta e esse outro ângulo aqui que o vetor E faz com a horizontal permanece alfa. Então, quando a gente tem dois vetores que não necessariamente estão se tocando no mesmo ponto, a gente, ainda assim, eles podem ser vetores concorrentes, ok? Vetores coplanares. O que seriam vetores coplanares? São vetores que pertencem ao mesmo plano. Se nós estivermos trabalhando com dois vetores, nós podemos dizer que sempre existirá um plano que irá conter, né, esses dois vetores aqui. Se a gente está trabalhando com dois vetores. Se a gente trabalha com um terceiro vetor, aí não necessariamente a gente pode dizer que três vetores eles são sempre coplanares, porque eles podem não estar no mesmo plano. Mas dois vetores, eles podem ser considerados vetores coplanares, pois existirá sempre um plano que irá conter esses dois vetores. E
E aí o conceito de vetor resultante, né? Então a gente vai ter aí que um vetor resultante é um único vetor que representa dois ou mais vetores no plano ou no espaço. Então vamos ver como é que a gente realiza o cálculo desse vetor resultante. Vamos lá. Então, gente, vamos trabalhar aí com a determinação de vetores resultantes de uma maneira bem prática. Nós iremos, basicamente, exemplificar algumas situações e analisar como é que nós podemos determinar o vetor resultante em cada caso. Vamos iniciar aqui com um caso bem simples, em que eu tenho um vetor A e aqui eu tenho outro vetor B. O que é que acontece? Se você perceber, o vetor A e o vetor B, eles são dispostos na mesma linha de ação. Então, olha, até intuitivamente é bem fácil perceber como é que nós podemos fazer para realizar a operação, para determinar o vetor resultante nesse caso. Que nessa situação, o vetor resultante aqui, R, é exatamente a soma dos vetores A e B. Então, vamos imaginar que o vetor A aqui ele vale 3 e o vetor B ele valha 4, ok? Então, como é que a gente faz para determinar R, que seria o vetor resultante aqui? Como eles estão na mesma linha de ação, de maneira bem simples, eu terei que o vetor R, que é o vetor resultante, é igual ao vetor A mais o vetor B. Simples assim. Então, o vetor resultante ele é igual o vetor A, que vale 3, mais o vetor B, que vale 4. Então, a gente tem que o vetor resultante ele vale 7. Então, está aqui a nossa primeira situação. Aí eu pergunto a vocês, está correta essa resposta, que o vetor resultante aqui ele vale 7? Olha, não está completa da maneira correta. Por que não está? A gente viu que uma grandeza que precisa apenas do valor para determiná-la é uma grandeza escalar. Só que aqui nós estamos trabalhando com vetores. E um vetor precisa de quê? Da magnitude e da direção para estabelecer aqui o valor final ou o valor determinante do meu vetor. Então, aqui a gente já tem a magnitude desse vetor. O que é que está faltando? A direção. Nesse caso aqui, imaginando que essa linha de ação ela está na horizontal, a gente vai fazer simbolicamente aqui que esse vetor ele tem uma defasagem de 0 graus com relação à horizontal. Então, nessa notação, que é chamada notação polar ou forma polar, a gente tem que o vetor R ele tem um módulo ou uma magnitude de 7 e ele tem uma defasagem de 0 graus com relação ao plano horizontal. É basicamente isso, certo? Vamos aí imaginar uma outra situação, olha, em que o vetor A e o vetor B, ambos, um valendo 3 e o outro 4, agora eles sejam dispostos da seguinte maneira. Vou colocar aqui, caso 2.
que é o segundo exemplo que a gente vai dar aí. Aqui eu tenho o vetor A, que vale 3, e agora o meu vetor B, que vale 4. Então, a gente tem aí que os vetores A e B, eles apresentam a mesma direção e estão na mesma linha de ação, porém, eles têm sentidos opostos. O vetor A está disposto da esquerda para a direita, o vetor B da direita para a esquerda. Então, como é que a gente descobre aí, né, o vetor resultante, o vetor R? Basicamente, a gente vai ter que R é igual o vetor A, se eu considero o sentido positivo da esquerda para a direita, o vetor A ele vale 3. E o vetor B ele está no sentido negativo, então ele está valendo menos 4. Então, a gente vai ter aí que o nosso vetor resultante ele vai valer menos 1. Como a gente havia mencionado, aqui a gente está com o valor menos 1, que é um escalar, porém a gente precisa da direção. Nesse caso, a direção é 0 graus também, que é o meu ângulo com relação à origem, ao plano horizontal. Teria outra maneira de eu representar esse vetor, né? Novamente, ele que aqui está escrito na notação polar. Sim, eu poderia representar esse mesmo vetor da seguinte maneira. O vetor R, ele tem o módulo 1, porém a defasagem aqui de 180 graus. Como é que aconteceu isso? Olha, se nós realizarmos aqui a operação vetorial, nós teremos um vetor com magnitude 1, nesse sentido aqui, ó. A magnitude de R é igual a 1. Ele pode valer menos 1 com 0 graus com relação à origem, ou ele pode ter uma defasagem, ó, de 180 graus na magnitude 1. Tá ok? Então, a gente pode representar na forma polar, ou ele está no sentido positivo do meu eixo horizontal, valendo menos 1, e aí é o inverso do sentido, ou ele vale 1 com uma direção, um ângulo de 180 graus. Dá no mesmo aí, tá ok? Então, essa maneira também, ambas as formas polares de representação, certo? Agora vamos para um novo caso aí de estudo. E daí nós teremos o caso em que eu terei o meu vetor A, aqui, valendo um módulo igual a 3, e o meu vetor B aqui, ó, meu vetor B com magnitude 4. Agora, os vetores A e B, eles não se encontram mais na mesma linha de ação. Vamos supor que esse ângulo entre A e B seja 90 graus. Então, os vetores A e B não são dispostos mais na mesma linha de ação. Então, como é que a gente consegue resolver essa situação? A gente tem basicamente, ó, duas maneiras aí, que é a regra do paralelogramo
e a regra do triângulo. Então, vamos iniciar aí na regra do paralelogramo. O que é que a regra do paralelogramo ela define? Ela define que eu irei traçar na extremidade do meu vetor B uma reta paralela ao meu vetor A. Então, vamos lá. Na extremidade de B, eu traço uma reta paralela ao vetor A. E na extremidade de A, eu traço uma reta paralela ao meu vetor B. Então, olha. E daí, deixa eu só desenhar essa magnitude aqui. E daí, a regra do paralelogramo, ela define que de onde os vetores se cruzam até onde as suas paralelas se cruzam, eu terei aí o meu vetor resultante. Então, nesse caso, o vetor resultante seria esse daqui, ó. Ok? Então, aí seria a regra do paralelogramo, onde a gente determina essa soma vetorial. Nesse caso, R, que é o vetor resultante, é igual a soma vetorial entre A e B. Ok? Essa é a regra do paralelogramo. E a regra do triângulo? Ela representa a mesma coisa, a regra do triângulo. Só que, veja bem, se essa reta ela é paralela a B, esse comprimento aqui, ó, também é B. Assim como se essa reta é paralela a A, esse comprimento ou essa magnitude é A. Então, ó, a regra do triângulo, ela define esse triângulo aqui, ó, como sendo o objeto de estudo. Ou seja, se eu tenho dois vetores A e B, eu movimento o meu vetor B até a extremidade do meu vetor A e somo. Vamos lá, novamente. Inicialmente eu tinha aqui o meu vetor B, e aqui eu tinha o meu vetor A. Como é que eu faço a soma? Na regra do triângulo, eu pego esse vetor B e movimento até a ponta, até a extremidade do meu vetor A. Então, vamos lá. Vou ficar com a seguinte representação. Aqui A e aqui B, ó. E onde é que se encontra o meu vetor resultante da base de A até a extremidade de B, ó. Então, aqui ficaria o meu vetor resultante R. Veja que é a mesma coisa, ó. A, B e R. A, B e R. Eu apenas movo o vetor que eu quero somar, a base dele para a extremidade do outro. E se eu quisesse, nesse caso, seria A mais B. E se eu quisesse descobrir quem seria o vetor resultante B mais A. O procedimento é inverso, a resposta é análoga. Olha, basta que eu mova A até a extremidade de B. Ó. Então, eu vou ficar com B, o vetor B aqui, e o meu A, eu movi ele para a extremidade de B. E aqui é meu vetor resultante R.
Notem que é exatamente a mesma operação, só que em vez de eu trabalhar com esse triângulo, eu trabalho com esse. A gente consegue até ver graficamente que o valor é o mesmo, é a mesma diagonal do meu paralelogramo. Então, é exatamente a mesma coisa, tá ok? Então, nesse caso que o ângulo eles não estão na mesma linha de ação, a gente utiliza a regra do paralelogramo ou a do triângulo. Eu, particularmente, estarei utilizando mais aqui a regra do triângulo, por eu achar mais simples, mais intuitiva. Então, gente, olha, voltando aqui para o exemplo em que os vetores, o vetor A vale 3 e o vetor B vale 4, então vamos lá. O vetor A vale 3 e o vetor B vale 4, eles estão dispostos em um ângulo de 90 graus entre um e outro. Eu irei descobrir o vetor resultante, né? E aí nós teremos o vetor A, que vale 3 na horizontal, e o vetor B, que vale 4. Eu irei usar a regra do triângulo, eu vou mover o vetor B até a extremidade do vetor A. E daí, ó, aqui é o meu vetor B, que vale 4. E daí, olha, o meu vetor resultante R, ele vai ser o vetor resultante da soma vetorial, ó, R, ele vai ser resultante da soma vetorial entre A e B. Aí você me diz, então a soma vetorial basta somar 3 mais 4 igual 7? Não. Por quê? Porque, como nós havíamos dito, eles não estão na mesma linha de ação. Então, não é suficiente que nós somemos as magnitudes de um e do outro. E como seria essa resolução? A gente viu que um vetor ele é representado por sua magnitude e por sua direção. Então, ó, quem é a magnitude? É o comprimento desse vetor R. E quem é a sua direção? Será dada pela angulação dele, e aqui eu vou chamar de θ, a angulação desse vetor com relação à horizontal. Então, vamos lá. Como é que eu consigo saber a magnitude desse vetor R? Ora, se o ângulo entre o vetor A e o vetor B é de 90 graus, então nós temos aqui, ó, um vetor com a magnitude 3 na horizontal e um vetor com magnitude 4 na vertical. Então, eu consigo determinar tranquilamente o comprimento a magnitude desse vetor resultante. Como é que eu determino? Aqui a gente tem exatamente um triângulo retângulo. E a gente pode aplicar pela geometria o teorema de Pitágoras, bem fácil. Então, eu irei determinar agora a magnitude desse vetor. Como é que a gente representa a magnitude? Como o módulo dele, né? Olha, eu tenho aqui o meu vetor R, que é representado pela letra com uma setinha, e as duas barras vão indicar que eu irei descobrir a magnitude de R. Então, como é que a gente faz? A gente sabe por Pitágoras que hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, ó, o módulo do vetor R ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado, ok? Então, vamos lá. O módulo do vetor R ao quadrado ele será igual. Quem é o módulo de A? 3. E quem é o módulo de B? 4. Então, ele é igual a 3
ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí nós temos um vetor bem conhecido, o triângulo bem conhecido, que é o triângulo 3, 4, 5, 4, 3, 5. Então a gente vai ter que o módulo de R aí, né, é igual a 5, ok? Determinei quem é R? Ainda não, né? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho uma magnitude, mas não tenho a direção do vetor R. Como eu havia mencionado, a direção é dada pelo ângulo θ. O que é que a gente consegue determinar aqui? Ó? A gente consegue determinar de cara que a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olha, a gente tem que a tangente de θ é igual o cateto oposto, que seria 4, dividido pelo cateto adjacente, que seria 3, certo? Então, olha, a tangente de θ é 4 dividido para 3. Como é que eu faço para descobrir o valor de θ? O θ aqui vai ser o ângulo cuja tangente é 4 terços, ou seja, θ é o arco tangente ou tangente a menos 1 de 4 dividido para 3, certo? O ângulo θ é o ângulo cuja tangente é 4 terços. Então, θ é igual a arco tangente ou tangente a menos 1 de 4 terços. Então, eu vou ver aqui qual o valor de θ. O valor de θ é 53,13 graus. Se você fizer aí na sua calculadora, você vai perceber que θ vale 53,13 graus. Então, olha, a gente tem aí, esse é o módulo de R. Então, quem seria o vetor R na notação polar? R é igual a 5 defasado de 53,13 graus. Então, a gente tem aí o meu vetor R definido com o valor da sua magnitude, que no caso é 5, e da sua defasagem ou da sua direção, que é 53,13 graus.